Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade do Atucha Entrevista Rui Costa Pimenta. Hoje sou eu, André, entrevista Rui Costa Pimenta. Lembrando que a Atucha está viajando, então por isso estou aqui fazendo essa substituição. Então, em primeiro lugar, boa sexta-feira, bom início de final de semana. Pedindo aqui, primeiro, compartilhar essa live, ficar com a gente. Olha, esse programa não é gravado, deixa eu mudar essa thumb, ele é ao vivaço. Então, por favor, compartilhar essa live, deixar um like, se possível, se tornar membro do canal, brasil247.com/apoio ou pix@brasil247.com.br. Ficar conosco até o final da nossa programação, acessar o site do Brasil 247, também, né, do Diário da Causa Operária, e, assim, por favor, votar no Prêmio Best. Vou dar boa tarde aqui para toda a nossa comunidade que já chegou aqui, agradecendo o Anselmo, o Raul, que foi o primeiro a chegar, Raul Motas, 8h11, falou que já estava aqui aguardando, boa tarde. Anselmo José, seja bem-vindo, boa tarde. O Marcos Zarra falando aqui, também dando bons dias para a gente, o Arnaldo Ricardo, o Cláudio Carbo, o Adson, o Léo Bourbon, Luísa Duarte, Lela, será que é a Lelinha? Lela, boa tarde, será que é a nossa Lela? Lela, seja bem-vinda. Felipe Rosendo também, Eduardo Toledo, enfim, sejam todos bem-vindos. Já vou trazer aqui o Rui Costa Pimenta, que já chegou. Então, fiquem com a gente, compartilhem essa live e vamos trazer a análise de Rui Costa Pimenta dessa sexta-feira. Rui, já posso te trazer? Acho que sim, né? Boa tarde, Rui, seja bem-vindo, como vai? Boa tarde, Rui, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Rui, vamos começar pelo nosso, né? Vamos pegar aqui a pauta nacional, vamos falar então agora sobre o julgamento de Bolsonaro, levando em consideração os votos de Moraes, Dino e Fux. É contigo. Bom, antes de mais nada, eu fiquei apreciando o panorama ontem nas redes sociais das reações, né, sobre a condenação do Bolsonaro. E aí essa aí me veio a seguinte reflexão, que tinha gente rica comemorando, muito feliz, rindo à toa, e gente pobre. E aí eu me dei conta de que a alegria de pobre dura pouco, enquanto a que do rico continua. Eu acho que o pessoal tá muito feliz, né? Condenaram o Bolsonaro. Segundo alguns, o Brasil mudou radicalmente depois dessa sentença. Alguns falam que nós encerramos uma idade das trevas, que não vai mais haver golpe no Brasil, que os militares, a partir de agora, vão ser obedientes defensores da Constituição, que isso daí encerra um ciclo que começou em 1964, que é estranho ouvir isso daí é da Globo, né? Porque a Globo vai continuar aí, né? Então, o ciclo de 64 para a Globo não vai se encerrar. Eu achei um espetáculo assim meio característico, né, da etapa política que nós estamos vivendo. É um mar de ilusões, né? É um mar de ilusões que eu vi ontem. Bom, em relação aos votos, eu vi o pessoal falando, nossa, Carmen Lúcia votou. Isso faz um ano que eu venho falando que o Bolsonaro deve ser condenado. Para mim, era um resultado que já havia sido dado lá atrás. O processo era um processo para condenar o Bolsonaro, não é um processo para investigar nada e tal. O voto do Fux é que é digamos assim, uma coisa que escapa um pouco do script, mas na realidade não, né? O Fux, o voto dele denuncia toda a loucura que foi esse processo, que foi uma loucura muito grande, e ele, obviamente, ele deixou ali uma porta, né, aberta para uma futura anulação da sentença do Bolsonaro, porque passado o clima político, né, do julgamento, vai ficar claro para muita gente que o processo, de fato, é um processo nulo. Então, ele já deixou ali né,
Eu acho que ele fez isso pelo seguinte, né? Há um pessoal aí que está pedindo anistia. Acho difícil que seja aprovada a anistia. Se for aprovada a anistia, vai ser uma crise política muito grande no Brasil. Eu acho mais provável que mais para frente o julgamento do o julgamento todo seja anulado, até porque um dos juízes, né, já falou que o processo é nulo. Ele não fez uma contestação menor, ele fez uma contestação total, né? Aí, lógico, tem aquele circo, né? Porque STF é um circo, é um picadeiro, né? É um picadeiro com 11 palhaços. Aí o Alexandre de Moraes, para responder ao Fux, eu nunca ouvi falar que o voto de um juiz precisasse ser respondido por outro juiz, mas enfim, né, é o STF brasileiro, o que a gente vai fazer? Ele passou vídeo, ele interveio, ele respondeu o Fux, aí começaram a hostilizar o Fux, parece uma briga de crianças na escola, né? É ridículo o STF. E o pessoal está alegre, né? A questão é a seguinte, é botar a ampulheta para ver quanto tempo vai demorar essa alegria aí, né? O PT parece que já caiu um pouco a ficha, porque o PT é difícil, né? Ou partidinho difícil de ver a realidade. E aí atacaram duramente o Tarcísio, porque eles perceberam que... acho que eles perceberam aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que é que a condenação do Bolsonaro é para eleger um Tarcísio. Agora eles estão com medo aí, né? É uma... Esse daqui, sabe o que parece, esse negócio aqui? Parece, não sei, o público talvez não pegue a imagem, né? Isso aqui parece aquelas comédias do século XVII, XVIII, em que o marido traído entra na sala, o amante se esconde debaixo da mesa, né? Parece uma comédia do Molière, de outros escritores do século... Molière é do século XVII, mas escritores do século XVIII escreveram muita comédia nesse sentido, né? Me dá a impressão de que é isso. Para algumas pessoas foi um grande evento histórico. Para mim foi uma comédia muito mal arrumada, né? Assim, se a gente leva em consideração, por exemplo, né, hoje mesmo eu vi um comentário falando sobre a questão da Globo e o Bonner, né, especificamente, por conta de uma trajetória que eles, né, mesmo colocaram, né, na prática, não é, Rui? Porque com a Lava Jato eles abrem ali uma descriminalização da política de uma maneira muito forte, colocam, né, e de uma certa maneira eles fazem, né, surgir esse ódio pela política que de alguma forma foi absorvido pela extrema-direita. E quando eles fazem isso, é uma forma também de tentar limpar a barra rapidamente, e aí, nesse sentido, a gente viu 2026 como um grande problema, porque é isso, né? Procurar alguém que seja palatável, né? Tanto para a lógica do poder, da comunicação, mas também né, a lógica econômica do mercado financeiro. Eu acho que é isso que eles estão tentando de uma maneira, até porque a gente esperava que esse processo fosse até o ano que vem, né? E já foi resolvido aí, né, de uma forma um tempo mais curto, né? Mas tem motivo para ser curto. É por causa das eleições, né? O processo foi adiantado em função do cronograma eleitoral. Precisa definir. O problema agora vai ser o seguinte: vai ser se o Bolsonaro vai apoiar a candidatura do Tarcísio ou outra candidatura com que eles apareçam aí, né? Isso teria que ser feito logo, porque nós já estamos em setembro, né? Tem que ser feito antes do começo da campanha eleitoral, né? Por isso o processo foi adiantado. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu acho que uma vez que o processo tenha se concluído, é bem possível, né? Vamos ver isso, que o ataque da burguesia contra o PT vai recrudescer. Perfeito. Rui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que, de alguma forma, vai haver algum tipo de resposta por parte de Trump? Ou Trump, pelo menos ontem, ele falou, olha,
né? Ele fez um comentário que fizeram com ele que não conseguiram, fizeram com o Bolsonaro que não conseguiram fazer com ele, mas depois ele fala, ele não dá a entender de que fará alguma coisa, mas durante a semana, sim, houve por parte da porta-voz, né, uma fala com relação à sanção econômica e militar, né? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa assim. Não, militar, acho muito difícil. Você vê que as operações militares do Trump até agora, todas elas foram meio que uma chanchada, né? O Iêmen, o Iraque não, perdão, o Irã. A da Venezuela é a coisa mais séria que ele fez até o momento. Tá? Mas também até agora não aconteceu nada. Né? É muita fumaça, pouco fogo. A gente não deve descuidar. Tá? Nós estamos convocando para amanhã um ato em defesa da Venezuela, lógico. Mas analisando aqui mais friamente, né? O militarismo do Trump é muito de aparência, né? Agora, é possível que ele tome medidas econômicas contra o Brasil. Para ele não custa nada. Não custa absolutamente nada. Os Estados Unidos não dependem do Brasil no que diz respeito ao comércio. Claro, se fosse aqui um governo que fosse expropriar as empresas estrangeiras aqui, tem muita empresa norte-americana no Brasil, aí seria outra história, mas isso não vai acontecer. Todo mundo sabe que não vai acontecer. Então, para ele não custa nada. Ele põe aí as tarifas, é uma medida de protecionismo, né? Rigorosamente falando, não há nada de muito anormal na medida de protecionista. O Brasil tem tarifas protecionistas. O que é anormal é ele usar isso daí para influir na política brasileira. Mas eu acho que sim, vai fazer mais coisas, sim. Perfeito. Bom, então vamos agora pegar, para a gente fechar, manifestações de 7 de setembro, né, que teve aqui, enfim, em todo o Brasil, boa parte, né, das capitais, e votação da anistia. Que agora começa, né, quer dizer, na verdade começa não, né, eu acho que o jogo volta, a partir de ontem, né, o jogo volta agora nas mãos dos deputados bolsonaristas, né, deputados e senadores, né, como um todo. A questão da anistia é uma questão que vai ser, eu acho que difícil que passe. Acho difícil. Eu falo difícil porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas você acha difícil passar na votação ou passar para chegar a uma votação? Quer dizer, morre antes da votação? Pode chegar à votação. Pode chegar. Mas eu acho difícil que seja aprovada a anistia, porque, primeiro, que os bolsonaristas não têm, eles sozinhos, eles não têm voto suficiente para aprovar a anistia. Eles precisariam do apoio dos outros partidos, União Brasil, o PP, etc. Né? O PP está na União Brasil agora. Esses partidos de direita, republicanos, etc. e tal. Esses partidos, todos, estão na manobra de nem Lula nem Bolsonaro. Então, para eles não vão votar uma coisa que é frontalmente contra a política deles. O Tarcísio mesmo, o que ele está fazendo é jogo de cena. Né? Ele precisa do apoio dos bolsonaristas e, portanto, ele tem que se colocar à altura do papel, né? E que ele está defendendo o Bolsonaro. Portanto, ele merece o voto do bolsonarismo, né? Foi o recado que ele deu no domingo, né? Exato. Ele foi no ato, tudo. Ele tem que, né? Ele tem que carregar, ele tem que caprichar no papel. Mas, minha opinião, é tudo jogo de cena. Não é que ele queira, que ele vá aprovar nada e tal. Aí ele vai chegar, ele está mostrando, né, para as pessoas mais ingênuas da política, que ele está fazendo tudo pela anistia do Bolsonaro. Tá certo? Não é isso que está aparecendo que é? Aí ele vai chegar e falar assim, olha, eu fiz tudo, presidente, fiz tudo que era possível fazer.
Mas uma coisa me comprometeu, como você viu, que eu sou a favor da anistia, fiz tudo, papapá, me xingaram, fizeram um vídeo contra mim, papapá, mesmo assim eu não arredei pé, eu fui lá, articulei, pipipi, não deu. Mas eu garanto para você que se eu for eleito, eu vou iniciar você. E aí, essa é a jogada, é uma jogada. Eu fico impressionado que eu estou até cansado de falar isso, né? Eu estou com um calo na língua de falar esse negócio. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve aí. Para alguns, a gente Agora, acaba Estado no Brasil para sempre, né? resta saber quem é que está por trás, né? Se é Malafaia de um lado ou Kassab do outro, né? Enfim, de alguma maneira tem aí uma articulação bem, né, digamos assim, esperta. Não diria inteligente, mas é esperta, tem uma esperteza aí, né? A burguesia vai entregar o governo para o Tarcísio, o que significa entregar parcialmente o governo para a extrema-direita, parcialmente. Mas não é o Bolsonaro. Ele não vai fazer a política do Bolsonaro, mas ele vai fazer coisas que são a política do bolsonarismo. Mas o principal é que ele vai levar adiante uma dura política neoliberal, ao estilo do que está acontecendo na Argentina. Muito bem, Rui, para a gente continuar agora, vamos para o cenário internacional. Já que você falou da Argentina, eu vou inverter aqui a nossa ordem. Vamos começar, porque agora a gente tem visto nesses últimos. Bom, já tem aqui um tempo, nas últimas semanas, o Milei enfrentando problemas relacionados à irmã, corrupção, enfim, ele quase tomou uma pedrada, mas nesse final de semana ele perde ali eleições que eram importantíssimas, né? Passo para você. Então, ele foi derrotado na eleição, o que é uma derrota importante, porque ele está no governo, né? Tem a máquina administrativa na mão e perdeu a eleição. Ele melhorou a votação dele na província de Buenos Aires. A província de Buenos Aires era hostil, mais hostil ao Milei do que o resto do país, né? Então, eu acho assim, né? É uma derrota, mas não é uma derrota definitiva. É meio que um aviso, né, para o Milei. O que é interessante é o seguinte, que os jornais argentinos, eles dão conta de que o Milei não recuou em nada. Pelo contrário, ele foi para cima de outros programas sociais, anunciou novos cortes, né? Quer dizer, ele meio que está dizendo o seguinte, não, a derrota eleitoral não é tão importante. Mas eu acho que foi a derrota eleitoral maior não foi dele, foi do chamado centro. Né? Esses setores aí é que perderam, o que indica que o país está indo para uma grande polarização, né? Esquerda-direita. A esquerda peronista saiu bem na eleição, é uma coisa importante, né? E mostra assim uma tendência enorme à polarização na Argentina, o que significa que a principal batalha contra a política neoliberal está à frente, não foi agora. É importante ver isso. E teve uma diferença expressiva, né, Rui? Eu acho que isso que é importante. No momento em que Cristina Kirchner está presa, né, numa prisão domiciliar, mas ela está presa, tanto que você vê a reação do povo argentino, né, logo depois da eleição, eles foram ali para frente da casa dela, do apartamento ali do prédio. Então, tem aí um processo, né, de descontentamento, mas a gente tem que entender, por exemplo, como é que vai ficar a situação, né, porque o Macri, por exemplo, tinha se afastado dele. Agora eu acho que não é, eu não sei como é que ele vai lidar com essa informação, porque o problema é esse também, não é só o Milei, né, que está nessa história. Bom, é importante notar isso, né? Que a Kirchner saiu bem na eleição e ela está presa. Quer dizer, prender uma pessoa não garante nada em termos políticos e eleitorais, né?
Ainda a situação argentina continua indefinida, né? Mas o importante aqui é que mostra que é uma reação. Se colocar no terreno puramente eleitoral, não vai dar certo. Precisaria pegar essa tendência que ela se apresenta na eleição, lógico, o pessoal vai votar, vota, né? Precisaria pegar isso daí para desenvolver uma mobilização extra-eleitoral, que é um problema que está se colocando no Brasil também. Com certeza. Rui, vou trazer aqui uns comentários. Vamos lá. Primeiro, agradecendo aqui mais uma vez a presença de todas as pessoas. O Carlos Santos fez um superchat no começo. O STF mostrou quem manda. Dica, não é quem muita gente pensa que é. Denise Saltarelli perguntou: Rui, onde fica o PCO no Rio de Janeiro? Onde fica? O endereço ela está perguntando? Eu acho que sim, é. Nós estamos alugando Nós estamos no processo de alugar um local. A gente desalugou a nossa sede e estamos alugando outra. Mas pode entrar em contato com o PCO através do Diário Causa Operária, do site do PCO mesmo, né? Nós temos vários endereços e aí a gente coloca... Aí, quando tiver, perfeito. Então, Denise, fica atenta ao site. O DNP Sam, Rui, qual o limite para a política de compromissos da esquerda? PT em São Paulo, em São Bernardo, votou com o PL contra a proposta de impeachment do prefeito da oposição? Né? Fez uma questão, né? Tentando entender como é que fica esse jogo político. Né? Em São Bernardo, o PT votou com o PL contra a proposta de impeachment do prefeito. Bom, eu não sei o que aconteceu aí. Dito assim, pode ser coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Agora, a política de compromisso do PT com a direita, ela praticamente não tem limite. Vou levantar aqui uma hipótese um pouco remota, né? Mas que não é tão improvável assim, porque quase aconteceu em São Paulo. Vamos supor que na eleição, né, se deu o golpe aí que eles estão preparando do Tarcísio, e aí o setor bolsonarista mais radical decide que não quer votar no Tarcísio e lança outro candidato, como aconteceu com o Pablo Marçal aqui na Prefeitura de São Paulo. E aí esse candidato começa a canalizar o voto bolsonarista. E vai para o segundo turno Tarcísio e esse cara. Em quem que o PT vai votar? Vai votar no Tarcísio. A lógica da política do PT é essa. É uma política que está esgotada, na realidade, né? Que é a política assim do mal menor, né? Perfeito. Agora tem mais uma questão aqui, na verdade é um comentário do Piratas do Caribe de Osasco. O PCO está descontente hoje, ano que vem será esquerda e nós viremos dizer, nós avisamos. Processo farsa do Lula, elegeu Lula, processo farsa do Bolsonaro, ele deixou aqui como uma reticências. César Augusto, Rui, esses assassinatos, ataques à política da esquerda e principalmente da direita, isso leva a política a nível mundial ao abismo? Isso leva a uma radicalização, né? A uma polarização. A gente precisa ver como é que... É evidente, né? Que está mais em destaque os assassinatos de elementos de direita, né? Isso aí devia chamar a atenção do pessoal. Quer dizer, se a extrema-direita, que é considerada violenta, perigosa e tal, está tendo os seus membros assassinados, imagine os outros como é que são, né? Na Alemanha, 6 candidatos a deputado da AfD morreram em circunstâncias misteriosas, na véspera da eleição, né? Aí nós tivemos esse caso dos Estados Unidos. Isso pode levar a uma radicalização da extrema-direita
Não sei se o pessoal persegue esse objetivo, né, de radicalizar a coisa, porque se for assim, seria uma provocação para ver se a extrema-direita faz alguma coisa que dê para utilizar contra eles, né? A gente precisa acompanhar de perto, precisa ver, né? Tem muito indício de que não foi uma coisa assim acidental, né? Principalmente, bom, na Alemanha não foi acidental de jeito nenhum, né? Mas nos Estados Unidos tem muito indício de que também não teria sido acidental, né? É um jogo meio perigoso, né, que o pessoal está jogando. Nossa, com certeza. E ele vai, né? Na verdade, isso já virou ali um grande problema político. Na verdade, virou um embate político, né? Porque vai ter o uso da morte, né, desse ativista durante esse processo aí, né, do governo Trump. Agora, vamos lá. Rui, vamos trazer aqui um ponto que a gente vai, né, mantendo agora a política externa. Na verdade, nós vamos tratar de uma questão geopolítica fundamental, as manifestações no Nepal. Agora eu passo para você, porque o que a gente tem visto ali é um processo muito importante para a gente ficar de olho, inclusive. É contigo. O Nepal ele tem uma posição geográfica estratégica, né, entre a Índia e a China. Os governos do Nepal, eles foram, no último período, foram governos de esquerda, né? No Nepal há dois partidos comunistas que têm uma certa força parlamentar, que estava no governo agora, né? O primeiro-ministro era do Partido Comunista, e há um segundo Partido Comunista maoísta, que estava fazendo lá uma guerrilha, né, contra a monarquia. E esse partido maoísta também esteve no poder. Eles têm feito uma aliança com a burguesia e se revezam no poder aí. Bom, a situação social no Nepal é muito crítica, né? Há muita insatisfação, há muita denúncia de corrupção desses governos, né? Não é que tivesse também uma situação tranquila e acontecesse isso, né? Aí bom, todo mundo deve ter visto isso, né? O primeiro-ministro, o governo, né? Decretou lá a obrigatoriedade das redes sociais de se registrarem no país. E elas não fizeram isso. Isso já é uma coisa um pouco suspeita, né? Por que não fizeram? E quando elas não fizeram, o governo cometeu. É um processo impensado do governo, na realidade. O governo foi lá e bloqueou todas as principais redes sociais. Quer dizer, meio que plantou uma bomba dentro da própria casa, né? E a bomba explodiu, né? Não há dúvida de que mesmo esse princípio aí, que foi um princípio meio, né, confuso, tem o dedo do imperialismo, né? Agora, à medida que se desenvolveu a mobilização, aí a interferência das ONGs e tudo mais é muito grande. A coisa, se não foi planejada como uma revolução colorida, ela se transformou em uma revolução colorida. Mas isso aí também, né, se foi planejado ou não, é importante saber, né? Não é decisivo para analisar a situação, né, se foi planejado ou não. Mas o fato é que é uma derrota desses partidos de esquerda muito grande, né? E eu acho que o resultado disso não vai ser nem tanto que o imperialismo vai tomar conta do governo, porque é difícil dizer que eles tenham condições de fazer isso imediatamente. Eu acho que o resultado maior vai ser um crescimento da oposição pró-imperialista, né? Tem um líder dessa oposição que está na cadeia, né? Que, ao que tudo indica, é um homem do imperialismo. Ele foi prefeito, né, da capital e ele é
a manifestação aponta ele assim como grande líder, né? Eu acho que o que vai acontecer é que isso aqui é o primeiro estágio. Cria o grande líder e depois você efetivamente dá um golpe de Estado. É uma conjectura, né? Vamos ver como é que a situação se Como é que desenvolve. vai? Exato. Agora, de uma certa forma, é interessante você ver como a mídia tem tratado esse processo, né, essas manifestações. Teve uma pessoa, até a Luciana Barros, né, colocou aqui, né, o pessoal não gostou da interdição das redes sociais, né, falando sobre a questão do vício da internet. Muita imprensa falando sobre essa questão, né, porque ele tinha feito uma interdição das redes, portanto, tinha censura. Mas isso, de alguma forma, também pode mudar ou tirar ali, né, do foco o que é realmente essa mobilização. Não sei, acho que a gente tem que realmente ficar de olho. Mas tem aí a gente percebe que tem interesses aí em mudar a lógica, né, dessas manifestações. Eu não sei como é que você vê, mas parece que Não, está nesse caminho, né? ele não cometeu um erro crasso. As Sim, redes sociais, tudo bem. As redes sociais são empresas imperialistas. Todo perfeito. mundo usa. Faz parte do dia a dia das pessoas no mundo inteiro. Todo mundo sabe disso. Nós mesmo aqui, nós estamos fazendo o programa no YouTube. Exato, perfeito. Imagina o governo chega e fecha o YouTube, até nós vamos ficar descontentes com isso, com essa medida. Porque é uma medida impensada, uma medida meio, né? Para você fazer isso, você deveria dar alternativas, né? Teria que ter o canal nacional, vamos supor. Então você fecha o estrangeiro, põe o nacional. Tudo bem. Não é a mesma coisa, porque as pessoas têm contato com outras pessoas em outros lugares do mundo, tá certo? O governo podia ter imposto aí determinado tipo de controle. Tem muita coisa que pode ser feita, mas ele foi para o tudo ou nada, sem preparação. Então, eu acho que a explosão que aconteceu, ela é mais ou menos natural, né? Se o pessoal estava planejando essa explosão natural ou não, eu tenho dúvida, não sei dizer. Mas o governo, ele deu um tiro no próprio pé, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Aí não é um problema também de censura, porque rede social não é só um meio de Como é expressão. de conversa. Né? Rede social é um negócio, pô. Para muitas pessoas, é um empreendimento. Por exemplo, 247 é uma empresa comercial. Né? Eu imagino que nessa altura do campeonato, imagino não, tenho certeza que o 247 ele tira muito mais dinheiro do vídeo do que da parte escrita do jornal. Tá? Então você não pode chegar lá e falar, bom, a partir de agora eu vou fechar o seu negócio. É complicado. Foi um erro muito grave do governo. E não é só, e veja, e não é problema de liberdade de expressão. Tem cara que, sei lá, que trabalha por aplicativo, tem trabalho remoto, tem um monte de coisa. Você vai fechar Perfeito, todas as né? processos? Nossa, imagina, você atrapalha toda a estrutura econômica também, né? É um problemaço. Na verdade, é isso, né? Foi um grande tiro no pé, porque agora também tem uma pessoa que comentou aqui um pouco mais, lembrou, né, que a primeira a mulher do primeiro-ministro, a esposa, né, do primeiro-ministro, né, colocaram fogo. É, Então, né, a situação está, a situação né, está. o ânimo bem elevado, né? Eles abriram por um descuido, porque acontece o seguinte: o governo entra em crise, você tem que ver o seguinte: quais são as alternativas? Quem é que vai se erguer como alternativa? Vai ser uma força progressista? Não, vai ser um imperialismo. O imperialismo está bem organizado lá. Esse é o perigo das ONGs. As ONGs elas ficam lá esperando a oportunidade para atacar o país onde elas estão. Eu vi lá, tá cheio de cartaz em inglês na manifestação. Quem que vai para uma manifestação com cartaz em inglês? Né? Será que a população do Nepal fala inglês também? É até bilíngue. É difícil, né? Então, elas tomaram conta, Benção.
Agora, a desestabilização foi provocada, ou foi uma armadilha que o governo caiu, ou o governo fez uma loucura. De qualquer maneira, fez uma loucura, né? Porque essa armadilha não teria funcionado se eles não tivessem feito uma loucura. Com certeza, né? Realmente, né? Foi uma loucura. O Araújo Luz falou: olha, a guerra híbrida trabalhava há muito tempo, né? Preparando, ele lembra da guerra híbrida. Muito bem. A Luciana Barros lembrou que o Brasil está entupido de ONGs estrangeiras. Isso é um problemaço. Um grande perigo. Né? Um problemaço, isso é um problemaço mesmo. Muito bem, para a gente mudar um pouco a nossa pauta, eu vou trazer agora, Rui, vamos falar sobre França, queda do primeiro-ministro. A gente termina depois com Israel, enfim, depois a gente tem nos comentários, mas a gente tem que tratar na França, que está também no momento, né? Porque a impressão que dá é que o Macron não quer ir embora nunca, né? Ele quer ali, o poder sou eu, né? Ele não é governante, ele é rei da França. Né? Não é? Se o outro era o Estado, sou eu, esse é o poder. Mas você sabe que o regime francês atual é a Quinta República Francesa. Né? A Quinta República ela foi obra do General de Gaulle. O General de Gaulle, que era um homem de direita, né? Mas muito inteligente, uma pessoa, um grande estadista, né? De direita, ele montou o regime para ser um regime quase monarquista. Ele era monarquista, o de Gaulle. Ele não propôs a monarquia porque não havia condições de propor a monarquia. Mas ele propôs um regime que era o mais monarquista possível. Então, o regime francês ele é um regime confuso pelo seguinte: você tem o presidente e o primeiro-ministro. Só que, diferentemente de outros países onde o presidente ele fica mais recuado na política nacional, né? Inglaterra você tem a monarquia não interfere quase no dia a dia da política. Tem poderes, mas não interfere. A Alemanha tem presidente. A Itália tem presidente. A Espanha é uma monarquia. Portugal tem presidente. Então, esses presidentes são mais figuras, não é que eles são figuras que não têm poder nenhum, mas são figuras cuja função é só intervir no momento certo, não é governar o país. Mas na França não é assim. Na França o presidente tem muito poder. O poder é dividido entre o presidente e o primeiro-ministro. Né? Por isso que o Macron ele está usando essas prerrogativas do regime político golista para governar a revelia do parlamento, praticamente. Ele já escolheu 5 governos minoritários. Ele fez lá, pressionou, negociou, sei lá, um cambalacho que ele fez lá, estilo Congresso Nacional Brasileiro, né? E ele não deixa que a situação se estabilize porque ele não quer abrir mão do poder. Agora, a situação é crítica. Né? A esquerda francesa, eu sou obrigado a dizer uma coisa, tem muita crítica a essa esquerda francesa, que é o Mélenchon. Mas eu sou obrigado a dizer uma coisa, eles parece que aprenderam alguma coisa no último período. Eles, ao invés de entrar num acordo, falaram, não, tem que chamar novas eleições, que é a política correta. Quando você tem um impasse desse, o correto é chamar novas eleições. O povo decide. O pessoal não consegue decidir, os deputados lá não conseguem decidir. Não é o presidente que tem que decidir, é o povo, num regime democrático. Então, eles propuseram isso, né? A situação é muito delicada. Dali nós temos também um prisioneiro aí também, que é a Marine Le Pen, que está inelegível, né? O truque do STF funciona em vários países ao mesmo tempo, né? Mas aqui é porque aqui é diferente. Só que aí tudo igual, né? Tá cheio de gente presa, Argentina,
e tudo mais. Eu acho que eles estão usando, né, a inelegibilidade da Marine Le Pen para chegar num acordo para ver se mantém os governos aí. Porque a direita, ao contrário do que a extrema-direita, né, da RN, ela, ao contrário de outras vezes que ela foi muito agressiva, ela foi muito moderada nessa questão do primeiro-ministro. Agora, o povo está saindo à rua. Quer dizer, já não é simplesmente a queda do ministério. Você tem um princípio de mobilização popular muito grande. Não, e um leque de descontentamento, né? Porque, nossa... Os regimes ditos democráticos, no mundo todo, eles estão numa crise que é uma agonia já. Na Inglaterra, o Starmer ele é uma espécie de Michel Temer inglês. Daqui a pouco nem ele vota nele mesmo mais. Na Alemanha, a AfD está cotada aí para ter uma vitória grande na Saxônia, um dos principais estados alemães. Quer dizer, a extrema-direita está crescendo em tudo quanto é lugar, inclusive no Japão. Nós estamos assistindo a agonia desse regime, né? Enquanto no Brasil o pessoal está falando que é o resgate da democracia, a democracia está morrendo no mundo todo, né? A democracia, entenda-se, né? Não é uma verdadeira democracia, lógico. Não é uma coisa democrática, assim, no sentido de que é a soberania do povo, né? São os direitos do povo, as liberdades do povo. Mas esse tipo de regime está em crise total. Então, quer dizer, ou você rompe com isso, ou você vai afundar junto. Isso aí não tem a menor dúvida. É um Titanic, está afundando. Não adianta você subir lá no convés do Titanic e falar, não, pessoal, não vai afundar. Vai afundar. É inevitável. Rui, tem hora que eu acho que a gente está vivendo assim, uma espécie de República de Weimar. Sabe assim, um momento que você acha que está tudo indo para um caminho, mas você sabe que o negócio, né, está indo para outro, e a gente tem que ficar realmente bem atento, até por conta desse avanço, né, da extrema-direita mundial. Eu acho que a sua comparação é correta. É uma República de Weimar mundial. A República de Weimar foi uma república que fracassou em conter as contradições sociais, né? Na primeira etapa, você tem o predomínio da social-democracia. Então, é como no Brasil, né? Aquela democracia fuleira, né? Meia boca, que ninguém gosta, que controla um pouco a situação. Tem golpe de Estado, é controlado, tem tentativa de tomar o poder revolucionariamente, é controlado e tal. Hitler tenta dar um golpe de Estado, é controlado. Tudo isso, né, é controlado. Aí, depois de 1929, começa a degringolada. Os governos, depois de 1929, a social-democracia sai de cena e os governos vão ser todos governos conservadores, e eles vão atacar as liberdades democráticas. Quer dizer, eles vão preparar a ascensão do nazismo, né? Eu acho que é um roteiro que a gente deve estudar, né? As pessoas deveriam estudar bem, porque ele é o que está acontecendo no mundo, é isso. Né? Eu chego a me tremer, sabe? Eu fico bem preocupada, porque já há um tempo eu falo sobre isso. Olha... Bem, uma coisa importante para dizer sobre isso é o seguinte: o fascismo não era a única alternativa. Sim, perfeito. A esquerda poderia ser uma alternativa, mas a esquerda se autoanulou, né? Por exemplo, a social-democracia, a política dela é a política que todo mundo está defendendo, todo mundo. 80% da esquerda está defendendo hoje no Brasil, que é a aliança dos trabalhadores com a burguesia. O que ela disse para os trabalhadores, a social-democracia, é o seguinte: vamos nos aliar com os partidos do centro, etc., e até da direita, e isso daí vai conter o fascismo, o Hitler. Essa política social-democrata levou tudo para o buraco. É o que está sendo aplicado hoje no Brasil, né?
Então, vale uma discussão muito grande desse ponto de vista, né? Eu vi que alguém falou aí que a nossa política, nossa do PCO, é uma política social-democrata. Não, porque a gente não participa dessa festa em torno do negócio do Bolsonaro. Não, a política social-democrata é essa política de aliança com o STF. A social-democracia fez exatamente isso. Ela disse para o povo alemão o seguinte: vamos confiar que a burguesia vai salvar nossa pele. Não preciso nem contar como deu errado isso. E que, de alguma forma, eles vão fazer isso depois da Segunda Guerra, né, após a Segunda Guerra, com o mesmo propósito, né, de limitar ali um crescimento da esquerda, né, na Europa, enfim. Mas aí a social-democracia do pós-guerra já é uma coisa... Aí já é completamente, né, entregue, né, a lógica, né, enfim, imperialista. Muito bem, Rui, vou trazer aqui alguns comentários e a gente vai vamos seguir aqui a nossa pauta. O Wellington, né, do canal Falando sobre Carros, ele falou, aliás, depois de 1929, várias coisas ocorreram, inclusive no Brasil, Vargas, né, em 1930, e o fim da República Velha. Né, exatamente. Bom, para a gente continuar, Rui, vamos tratar de Israel, né? Israel, essa semana, né? Enfim, Catar, fazendo a relação também com Hamas. A gente viu agora, né, esses dias, um poeta que estava, né, sobre uma prisão israelense que morreu. A situação está muito agravada, enfim, né, não dá nem para dizer que agravou, porque parece que ela agrava, a toda hora ela piora, né? É contigo. Não, a ação do Estado de Israel é uma coisa monstruosamente criminosa. O pessoal fala assim, o fascismo e tal. Fascismo, isso aí é fascismo. Isso é o fascismo em ação. O pessoal fala não, porque o Bolsonaro, perto do Netanyahu, é quase um santo. Não fez nada. Então, você vê, o cidadão foi lá e bombardeou um país que não fez nada para eles, que é o Catar, né? Mostrando assim que o imperialismo é a lei da selva. Essa é a lição que a gente tem que tirar. Depois de tudo que eles fizeram em Gaza, 7 de outubro do próximo, são 2 anos do conflito. Quanto que eles já não jogaram de bomba, mataram gente, torturaram pessoas, tentaram matar o povo de fome. É uma coisa muito monstruosa, aos olhos de todo mundo. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Né? O que mostra que... Porque, veja bem, Israel não é um país imperialista, lógico. É um paizinho de nada aí. É uma titica de galinha. Mas é um braço do imperialismo. Ele atua... É o país que mais atua em função do interesse imperialista no mundo, né? Fora os próprios países imperialistas. Então, o que eles estão fazendo é o que o imperialismo está apresentando para toda a humanidade no próximo período. Não tem freios, não tem democracia, não tem lei internacional, não tem nada disso. Se você for confiar nessas coisas, você vai sofrer como sofrem os vizinhos de Israel. Né? O Catar estava lá tranquilo, cuidando da vida. Eles simplesmente eles aceitaram o pessoal do Hamas, até por um pedido, acho que até do próprio imperialismo norte-americano, que queria ter uma possibilidade de negociação. Aí o pessoal vai lá e bombardeia a cidade de Doha, um bairro residencial. É muito... E agora, e é interessante, né, Rui, porque você vê agora, né, inclusive está aqui no 247 no site, né, o Trump se reúne com o premier do Catar após esse ataque. Enfim, né, também tem esse há uma, né, a impressão que dá é que ele tenta
o Netanyahu parece estar descontrolado. Eu acho que é esse que é o ponto, né? Ele não aceita nem do Trump, ele aceita ali, ouve qualquer tipo de ação, mas também tem esse jogo ali duplo, né? Sabe o que acontece? O pessoal não quer agir contra o Netanyahu. Você acha que os Estados Unidos não podia botar um veto? Pois é. Eles não iam saber que isso estava acontecendo? Impossível. Eles não querem agir contra. A situação. Bom, já que nós, falando da situação de Israel, nós precisamos dizer o seguinte, né? O Netanyahu fala que vai matar todo mundo, que vai fazer não sei o quê, que vai fazer não sei o que lá, que vai fazer não sei o que outro. Mas a verdade verdadeira é que o Hamas, né, que são tropas irregulares, não é um exército territorial, tem mantido a pressão sobre os israelenses durante 2 anos. É uma coisa poderosa o que o Hamas está fazendo, né? Eu fico impressionado que a esquerda não sabe apreciar isso, né? Essa luta gigantesca, essa luta heróica do Hamas. O Hamas é o principal grupo, há outros grupos também, né? Jihad Islâmica e tal. Mas é muito impressionante. Isso daí é uma crise muito grande. Então agora falaram que vão anexar a Cisjordânia, que vão ocupar toda a cidade de Gaza e tal. É muita bravata. Não conseguiram até agora derrotar o Hamas. Não conseguiram. Você imagina o que é um grupo lutar dentro de um negócio que é uma cidade, praticamente. Pouco mais do que uma cidade. Durante 2 anos, o negócio todo cercado de todos os lados, sendo bombardeado o tempo todo, cortarem a comida, cortarem tudo. Você imagina o que é isso? É uma luta gigantesca. E essa luta gigantesca está abrindo uma crise. Esse negócio do Catar é desespero, pô. É desespero. É uma medida muito desesperada da parte do governo sionista e do imperialismo, né? É verdade. Essa semana eu conversei com o Ali Rabai e ele fez na verdade, ele tinha feito um vídeo no Instagram para as pessoas ficarem de olho na relação de Moro com essa estrutura dessa lógica, né, não só de um poder político, geopolítico, de informação, de comunicação, que foi feita a partir da Lava Jato com empresas israelenses. Né, e meio que trazendo que esse processo foi o que culmina, por exemplo, a Odebrecht ela estava começando a entrar em drones e eles, né, cortam e vem uma empresa israelense. Então, tem um jogo muito pesado, né? Um jogo muito pesado. Israel é uma fachada para os Estados Unidos, né? Completamente, né? Imagina toda aquela forma de ataque, lembra? Né? A Dilma, né? Espionagem, teve de tudo, roubaram computadores, né? Da Petrobras, enfim, fizeram de um tudo, né? Mas a gente tem que ficar realmente de olho. Na verdade, esse jogo já está ali correndo há muito tempo. O Ayrton Santos, desculpa, pode falar. Eu acho muito importante destacar que a resistência palestina resistiu, né? Perfeito, São perfeito. quase 24 meses. Exatamente. Bom, a gente está indo para o final, Rui. Passo para você. Vai ter manifestação, é isso? Vai ter manifestação amanhã. Queria falar um minutinho sobre isso, que é importante. Uma manifestação em defesa da Venezuela, contra a agressão imperialista à Venezuela. A situação é muito tensa lá, né? E no Brasil não acontece nada, é impressionante. Então, nós decidimos convocar esse ato de protesto contra isso, que é um ato de protesto também contra o que está acontecendo em Gaza, contra os ataques ao Irã, contra os ataques ao Iêmen e contra esse recente ataque ao Catar. Um protesto contra a ação imperialista em geral, né? Vai ser amanhã às 10 horas da manhã na Academia Paulista de Letras, que fica no Largo do Arocha, aqui em São Paulo.
Nós já temos presenças confirmadas aí, né? O Breno Altman, o Rainha não pode vir porque ele está com um movimento restringido aí pela justiça, mas vai mandar um vídeo. Aldo Rebelo provavelmente vai mandar um vídeo. E nós temos várias outras organizações, a PUESP apoiou, a CUT apoiou, tá? Tem gente do PT que também está apoiando. Quer dizer, é uma causa de toda a esquerda, obviamente, a Venezuela, né? Uma pena que o pessoal não se empenhe, né, em mobilizar. Eu acho que a mobilização é importante também, porque nós precisamos mobilizar, precisamos fazer as coisas se mexerem no Brasil, né? O ato não vai ser um mega ato, lógico. Nós não temos nem estrutura, nem dinheiro para fazer um ato desse tamanho. Mas é um ato importante, tá? É importante fazer alguma coisa. Então, eu queria chamar a todos que estejam em São Paulo amanhã a que participem do ato, tá? Pode parecer que essa participação não é importante, mas ela é importante. Porque não está acontecendo nada. Nada de nada de nada. Então, nós temos que fazer um esforço de mobilização, né? Então, eu queria chamar todos a participar. Depois do ato, nós vamos fazer um almoço no CCBP e nós vamos fazer uma palestra com o tema dos 85 anos de Trotsky e o trotskismo hoje, que sou eu que vou apresentar. Muito bem, então, gente. Olha, perfeito. Deu nosso horário, Rui. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. E peço para vocês continuarem com a gente. Tem só um superchat que eu não li, eu queria ler. Aliás, acho que são 2. O Carlos Santos falou que os Estados Unidos desligaram as defesas aéreas do Catar para Israel bombardear. E o Gleberton dos Santos, Israel ia atacar a Turquia antes do Catar. E, João, agradecendo, João Clemente aqui, agradecendo o seu carinho. Muitíssimo obrigada. Rui, muito obrigada. Bom final de semana, bom ato amanhã e até a próxima. Até logo. Um abraço. Um abraço. E eu sigo aqui pedindo para vocês continuarem com a gente. Muito obrigada e até mais tarde. Tchau, tchau.